não foi só a fala dele lá no Senado que foi notícia hoje, não. Nossa manchete agora, inclusive, destaca uma postagem que ele fez no Twitter hoje, admitindo que errou ao afirmar que o ministro Alexandre de Moraes ameaçou processar criminalmente um advogado brasileiro do X, antigo Twitter. Ele tinha trazido essa discussão à tona na rede social, com um post ali bem longo explicando a história, mas fez uma correção, dizendo ali, como a gente está vendo aqui agora, que Alexandre de Moraes, segundo ele escreveu, outros funcionários do governo ameaçaram processar criminalmente o advogado do Twitter no Brasil se ele não entregasse informações privadas e pessoais. Aí ele disse que essa foi a afirmação dele no texto acima, mas ele diz aí então nessa correção que isso está incorreto. Ele diz que não tem provas de que Moraes tenha ameaçado processar criminalmente o advogado brasileiro do Twitter. Então, disse aí, na verdade, o processo se referia a uma ação do Ministério Público de São Paulo. Tem, inclusive, aqui no nosso destaque na reportagem do UOL, uma lembrança de um documento que foi publicado pela advogada Estela Aranha, ex-secretária do Ministério da Justiça, para rebater o jornalista nesse assunto, dizendo que a ação, na verdade, pedia acesso a dados cadastrais para prender uma liderança do PCC. No final ali do post do Schellenberger, ele reforça, no entanto, que os arquivos do chamado Twitter Files Brasil, ali que ele divulgou, como ele ficou conhecido com os textos publicados dentro desse assunto, são precisos, dizendo aí que a errata é só sobre esse destaque, dizendo ali que no texto de cima a cima ele inverteu, misturou a exigência de Moraes ali, tentando desmascarar identidades de pessoas que, segundo ele, usaram hashtags com casos diferentes. Ele disse que lamenta o erro, pediu desculpa e pelo erro. Tema aqui que a gente começa o nosso All News. Eu já chamo o nosso reforço aqui, time de peso comigo hoje, Thales Faria, Ricardo Couto, também o professor da ESPM, professor Leonardo Trevisan, ajudando a gente aqui a entender esses destaques hoje, com muitos pontos para a gente analisar, né, Thales? Vamos até começar com calma aqui, começando com essa errata. Boa tarde para você. Boa tarde, Natália. Eu fico cada vez mais espantado com o patriotismo desses auto-intitulados patriotas, né? Eles chamam um gringo para vir dar aula de democracia aqui, e provavelmente um trumpista, né? Que tentou dar golpe lá para promover o golpe aqui. Eles mandaram uma comitiva lá para o Congresso americano dizendo que aqui era uma ditadura porque não permitia que eles fizessem aqui a, a palhaçada que tentaram fazer. Não é nem uma palhaçada, né? É uma maldade com o povo brasileiro, mas tudo bem. E agora esse jornalista aí que pede desculpa pelo que errou lá. Aí vai ao Senado, aí tem ainda o Girão, que me causou vergonha alheia, ele indo lá no Senado falar em inglês, fez um discurso no plenário em inglês. Eu não sei nem como é que é. E vergonha alheia em inglês deve ser other shame, uma coisa assim. O Gringo Dictionary aqui, a gente mistura Gringo Dictionary, meme, Joel Santana vibes, um pouco de tudo. E até errata aí, né, Coach, que na verdade a gente estava até brincando aqui, que na verdade errata a gente corrige uma informação. No caso ali é uma errata, mentir. Boa tarde, Coach. Aqui Mentira. começando. O Thales já fez uma escalada aqui do programa, mas a gente precisa ir ponto por ponto para entender essa história, né, Coach? Boa tarde. Boa tarde, Desculpe. Natália. Boa tarde, Thales. Boa tarde, professor Trevisan. Eu assisti isso. Eu confesso que eu assisti. O UOL transmitiu ao vivo, né? Até discutimos isso na reunião de pauta de manhã, né? Armaram um circo no Senado para ouvir esse jornalista americano de quem eu nunca tinha ouvido falar, não é dos mais famosos, né? Ele foi lá para defender o Elon Musk, para quem ele trabalha, e atacar mais uma vez a justiça brasileira. Enfim. Esse erro que ele admitiu é um dos muitos erros, das coisas erradas que ele andou falando. A impressão que eu tenho é que quem está orientando ele nas falas dele, aqui no Brasil e nos artigos dele, deve ser o Carluxo, o filho do Bolsonaro, né, que faz as redes sociais do Bolsonaro, porque ele repete, eu assisti uma boa parte da palestra dele, ele repete basicamente o que os bolsonaros falam, o que esses senadores bolsonaristas falam. E além viu, Thales, além do Girão falar em inglês, uma hora assumiu a presidência da mesa lá, o Magno Malta. E aí ele teve que sair, chamou o astronauta Marcos Pontes. Esse Marcos Pontes, antes de fazer uma pergunta,
ele ficou meia hora falando sobre liberdade e democracia. Você não acredita, eu nunca tinha ouvido o discurso dele, ele falando e tal, nem sabia que ele falava, né? Mas uma coisa tão primária, sabe, tão colegial, que é essa história da vergonha alheia, né? Um puxa-saquismo em cima do cara, é uma coisa vergonhosa, né? Mas parecia mais uma reunião da Internacional da Extrema-Direita, que eu gostaria depois que o professor Trevisan falasse mais sobre isso. Que parece que está havendo uma grande articulação mesmo, as coisas não acontecem por acaso, esses ataques do Elon Musk, a comitiva do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e vai por aí. Tá tudo amarrado, né, Só, professor? Queria te dar. Jonathan, só uma coisinha para terminar aqui, para Claro, não ter claro. para esquecer. Era tão ridículo que, no final, os senadores bateram palma de pé, todo mundo em pé batendo palmas para ele, e garantiram a segurança dele até ele sair do Brasil, como se ele tivesse ameaçado. Porque todo o clima ali é que nós estamos vivendo uma ditadura, né? E como ele falou as coisas lá, eles achavam que ele podia ser perseguido pela polícia, sei lá. Uma coisa vergonhosa, Natália. Você tinha que ter visto, viu?